Seja bem-vindo, meu nome é Igor e esse é o canal Falando a Verdade. E nesse vídeo eu gostaria de tratar sobre um filme recentemente lançado aí no Brasil na semana passada, que é O Som da Liberdade. Um filme que foi criado nos Estados Unidos há cerca de um mês e meio, e que muitos diziam até que não viria aqui para o nosso país inicialmente, mas acabou chegando e já virou um estouro de bilheteria. Apesar do nosso canal ele não ser propriamente voltado para crítica de cinema, assuntos correlatos aí a artes, eu achei importante estar tratando sobre como esse filme ele foi recebido pela crítica, tanto na mídia quanto nas redes sociais, e o que nós podemos pensar, refletir a respeito e entender o porquê que ele se tornou um filme tão polêmico. Convido você que de repente aí talvez esteja preocupado com spoilers, com coisas sobre a história, a ficar até o final do vídeo, porque nós não vamos trazer aqui propriamente assuntos sobre a história ou sobre os personagens. Então fique tranquilo, vamos aqui focar mais em como que o filme ele tem sido discutido aí recentemente no Brasil. Primeira coisa então que eu gostaria de pontuar é o seguinte: O Som da Liberdade ele é um filme que foi feito por uma pequena produtora, no caso lá, se não me engano, ele foi produzido pela Paris Filmes e teve principalmente financiamento de origem coletiva, pessoas mesmo que doaram voluntariamente ali recursos para poder ser feita a produção, a divulgação do filme. O próprio produtor dele disse que houveram aí muitas pressões, muitas tentativas de impedir que o filme ele fosse feito e que fosse de fato aí apresentado nos cinemas. E eu sinceramente não desconfio dessa informação, principalmente pelo fato dele tratar de um assunto muito polêmico, muito pesado e que envolve também aí certos interesses escusos, né? Como a questão aí de exploração sexual de criança, tráfico humano, coisas que nós não vemos serem tratadas em geral aí pelo jornalismo, pela mídia e principalmente aí no campo das artes, do cinema. Então ele já ganha aí um ponto positivo justamente por trazer à tona um tema que é pouco discutido e por enfrentar essas dificuldades e mesmo assim entregar um filme de muita qualidade. Eu confesso que quando eu vi a sinopse, até o trailer do filme, eu comecei a desconfiar um pouco talvez da qualidade ali dos efeitos especiais, das atuações dos atores, por ele ser um pouco assim, né, diferente, não ser uma grande produção de um grande estúdio aí de Hollywood. Mas eu me surpreendi, porque ele é um filme muito bem gravado, tem cenas aí, apesar dele ser, claro, um filme voltado mais para o gênero de drama, ele tem cenas de ação, de suspense, muito bem feitas, uma excelente atuação dos atores, inclusive dos atores infantis, né, que tem muitas crianças aí no filme. Então ele é de uma qualidade, assim, pelo menos artística, uma qualidade dramática excepcional, realmente vale a pena você assistir. Agora, sobre a questão de como que o filme ele foi tratado na mídia, realmente assim, desde que ele foi lançado, até antes dele vir para o Brasil, ele já foi alvo ali de muitas críticas, de muitas acusações. Uma das principais acusações é que o filme ele estaria relacionado a conspiracionismo, que ele traria uma visão exagerada sobre o assunto ali que ele trata. Também chegaram a fazer muitas acusações de ele ser um filme religioso, de ele ter uma certa militância religiosa, o que eu também fiquei com um pouco de receio, né, de ele ser até de um estilo meio gospel, aquela coisa assim de conversão, de apelo sentimental religioso. E também teve acusações de ele ser um filme militante da extrema-direita. Lá nos Estados Unidos disseram que o filme ele era trumpista, que estaria relacionado a pessoas ligadas ao ex-presidente Donald Trump. E aqui no Brasil ele foi acusado de ser um filme bolsonarista, de atrair pessoas aí da suposta extrema-direita do Brasil, justamente por conta também de elogios e comentários positivos que foram feitos não só pelo próprio Bolsonaro, mas ex-ministros, pessoas ligadas aí ao antigo governo do presidente. Bem, sobre essas acusações, como uma pessoa que assistiu e viu o filme na prática, eu diria que são bastante infundadas. A primeira delas de falar que o filme ele seria conspiracionista, tentaram ligar ele àquela teoria do QAnon, né, que seria de que
políticos e pessoas aí de muito poder, pessoas muito ricas, empresários do mundo todo, eles estariam unidos em uma espécie de esquema aí de exploração infantil para os seus próprios interesses, para os seus próprios usos. Sinceramente, eu não vi nada disso no filme, muito pelo contrário. Em momento algum, o filme ele cita nome de político ou faz referência a partido, nada disso. Não existe qualquer tipo de referência ou crítica política direta dentro do filme. Outra coisa também é a questão lá dele ser religioso. Apesar de ter a frase que marca ali o filme de que os filhos de Deus não estão à venda, que seria uma referência ali às crianças, né, como serem filhos de Deus, e também de um outro momento em que o próprio ator principal, que seria lá um investigador policial, que vai liderar ali ser o personagem principal mesmo, né, do filme, da trama, ele dizer que ele resolveu resgatar aquela criança por conta ali de ele ter sentido que era a missão dele, que Deus falou para ele fazer isso, são os únicos momentos, na verdade, em que a passagem religiosa, a questão aí de Deus, são citadas no filme. O resto do filme todo, você não tem qualquer tipo de ligação com questão religiosa, com o cristianismo. Na verdade, eu nem me lembro de ter visto um crucifixo sequer ali no filme. Talvez, não sei, em alguma pingente, alguma coisinha assim, pode ter aparecido, mas não aparece crucifixo, não aparece igreja, não aparece nenhum tipo de líder religioso com o personagem em momento algum. Então ele não é necessariamente um filme religioso por ter uma passagem ou outra que se cita, que se menciona Deus. Acho que são só 3 momentos muito específicos do filme, mas para ilustrar ali valores que o personagem que está interpretando uma pessoa ali da vida real, já que o filme ele se baseia em fatos reais, teria consigo mesmo. E qual é o problema, né? O fato de ter uma menção ou outra a Deus ali em um momento específico, em uma fala específica do filme, não significa que é um filme religioso propriamente, né? Até como eu falei, não tem qualquer tipo de cena, de personagem religioso específico, não aparece nenhuma igreja no filme todo, então não tem nada a ver. Fique tranquilo, porque realmente, apesar de serem aí acusações de ser um filme cristão, militante, religioso, não tem nada a ver com religião. É muito mais uma questão ali, como eu disse, de valores mesmo do personagem que eles quiseram trazer, colocar ali, mas que não tem nada a ver com a trama. E finalmente, as acusações de ser um filme militante, de ser um filme da extrema direita. E eu diria o seguinte, né? O fato de você ter Trump, Bolsonaro ou outros políticos aí ligados à direita no Brasil ou no exterior, não significa necessariamente que uma obra ela seja voltada necessariamente para a direita. Pelo contrário, até como eu comentei anteriormente, você não tem qualquer referência, qualquer fala que seja ali no filme por parte dos personagens relacionada à política. Não se menciona nenhum tipo de político, não faz sequer, porque ele vai passar ali por países da América Latina, não faz sequer qualquer tipo de crítica sobre a ineficiência ou a falta de atitude desses governos com relação aí ao tráfico infantil. Não tem nada disso. Inclusive tem lá um trecho do filme em que aparecem alguns militantes, né, que poderíamos talvez ali associar às Farc, ao FLN lá da Colômbia, mas isso não é apontado, não tem nenhuma bandeira que realmente ali indique que seria uma referência a esses grupos. Então fica muito mais ali uma sugestão, é muito mais sugestionado para o próprio telespectador ele associar ou não a tais figuras políticas do que propriamente você ter uma referência direta a essa ou aquela ideologia. E é aquela coisa, né? Sempre que a mídia ela fala de extrema direita, ela fala de militância de direita, a gente sabe que não é bem aquilo que eles querem dizer, né? Então, sobre essas acusações, eu sinceramente não vi nada que realmente seja ali, que faça sentido, que seja mesmo ali merecido do filme receber tais apontamentos. O fato de você ter tido várias igrejas que estão aí promovendo, falando para os fiéis assistirem, de você ter policiais, né, que também estão indo aí assistir em grupos,
não significa nada, gente. O fato de ser um tema que é sim apreciado, valorizado por essas pessoas, por pessoas conservadoras. A questão é de você proteger crianças, de você tratar sobre um assunto delicado que envolve a infância e que, como eu falei, a gente não vê sendo tratado aí na mídia como um todo e que sim vai atrair certos grupos mais do que outros. E acabou coincidindo de ser um filme que atrai mais pessoas conservadoras, mas não que ele seja necessariamente um filme de militância nesse sentido. Agora falando sobre as críticas, né, de como que o filme ele tem sido recepcionado aí pela mídia e tratado nas redes sociais. Eu diria que não só o filme O Som da Liberdade ele tem recebido críticas e opiniões negativas sobre algumas pessoas, mas ele tem realmente recebido verdadeiros ataques mesmo diretos, eu diria até desrespeitosos e muito além do que se poderia esperar, porque a gente sabe que crítico de cinema ele tem muita concorrência, nem sempre você tem aí espaço para poder falar suas opiniões ali acerca do filme em grandes jornais, em grandes sites de mídia. Então realmente o crítico de cinema ele costuma trazer títulos apelativos, fazer ali algumas coisas para chamar a atenção do público. Mas para esse filme a crítica ela passou da conta. E a gente vê que dentro dos grandes veículos aí de mídia, das grandes revistas, jornais, só se tem tido crítica negativa, de uma forma que a gente não vê relacionada a outros filmes. Eu trouxe aqui algumas manchetes só para ilustrar e a título de exemplo. Por exemplo, o Nexo Jornal, ele traz ali o tema Sound of Freedom, que é o título do filme em inglês, o filme abraçado pelo extremismo dos Estados Unidos. E ali completa, adepto de teorias conspiratórias. Veja essa outra chamada aqui da revista Fórum. Filme é medíocre e transforma drama infantil em delírio cristão. Já o G1 reproduzindo ali uma matéria da BBC, como geralmente eles fazem, né, muitas vezes, Som da Liberdade, a mobilização de evangélicos e bolsonaristas para filme ser líder de bilheteria no Brasil. E finalmente a Folha de São Paulo traz ali estampado, né, sobre a sua chamada, politização da arte que esvazia a estética. Pois bem, para vocês verem aí, chamadas bastante apelativas, né? Novamente aí com temas, palavras como extremismo, bolsonarismo, conspiracionismo, acusação de ser filme evangélico, delírio cristão. Eu não coloquei aí, mas teve um site que parece que é especializado em crítica de cinema, chamado Rolling Stone, assim no singular mesmo, não Rolling Stones da banda. Esse Rolling Stone aí, esse site, ele teria divulgado uma manchete lá da sua crítica sobre o filme, dizendo que ele era um filme de super-heróis para pais com vermes cerebrais. Eu não coloquei aí porque, mesmo fuçando de toda forma possível dentro do site, eu não encontrei mais a matéria com esse título. Mas tem aí na internet vários prints que eles tiraram sobre o título original, que ele foi colocado dessa forma, ou seja, uma coisa completamente destemperada, totalmente fora de sentido, e que eles devem ter mudado depois, alterado ali o título para não pegar tão mal como ele acabou pegando aí esse título tão agressivo de forma desnecessária, né? Então você veja que diferente aí das grandes produções de Hollywood, que sempre tratam desses temas declaradamente militantes mesmo, sobre feminismo, sobre igualdade de gênero, minorias e coisas nesse sentido, o Som da Liberdade, que não é diretamente um filme militante, ele traz uma mensagem sim sobre um tema aí que é ocultado, que é deixado de lado, ele é tratado dessa forma, com essas críticas pesadíssimas. Eles são os críticos aí que rasgam elogios para as outras produções militantes, são incapazes de trazer um elogio sequer
para esse filme, mesmo com a importância do tema que ele trata. Então é uma coisa revoltante mesmo você ver essa diferença, esses dois pesos, essas duas medidas com que a mídia ela trata o filme. E aí você nota, né, eles acusam o filme dele ser conservador, dele ser militante. Mas vem cá, fora da esfera conservadora, fora aí do grupo de políticos, de partidos conservadores, quem é que trata sobre esse assunto? Quem é que trata sobre exploração infantil, sobre tráfico humano? Porque a esquerda, ela sempre está voltada para aqueles outros assuntos. A esquerda só fala de aborto, a esquerda só fala de gênero, a esquerda só fala de mudança de sexo, só sabe falar sobre, quando se trata de crianças, sobre como crianças querem ou têm direito de mudar de sexo, de gênero, de serem tratadas assim. Você não vê em momento algum a esquerda tratando de um tema como esse que o Som da Liberdade se propôs a tratar. Então é totalmente injusto você vir querer falar que ele é um filme militante, conservador, de extrema direita, só porque ele fala de um assunto que a esquerda não fala. E outra coisa, até como uma pessoa que foi lá assistir o filme, você vê como que o público ele ficou impactado, ele ficou emocionado sem ser uma coisa forçada. Porque a gente sabe que, principalmente, não só esses filmes recentes aí de Hollywood, mas filme brasileiro, que geralmente tem essa coisa de militância, de crítica social, ele tem esse ranço, essa coisa meio forçada de trazer essas pautas forçadas. O Som da Liberdade não. Apesar de ele tratar de um assunto que tem a ver aí com uma coisa pesadíssima e que sim, deixou grande parte do público que eu pude observar emocionado, impactado, ele é um filme que mexe com o espectador de uma forma diferente, de uma forma que o espectador ele se envolve na história, ele realmente ele compra aquele assunto. Não é uma coisa imposta, é uma coisa realmente orgânica, que as pessoas se identificam, se revoltam contra aquela situação que é apresentada ali no filme, que é a questão de pedofilia, que é a questão de comércio de pessoas, de crianças. E a forma fria como certos personagens ali do filme tratam uma vida, como se fosse um objeto, um comércio. E tanto é que você nota ali que muitas pessoas sequer estavam conseguindo comer. Geralmente você sabe que cinema as pessoas comem pipoca, comem isso, comem aquilo. Poucas pessoas estavam comendo, de vez em quando beliscavam uma coisinha, porque todo mundo estava com a cara grudada na tela, grudada para assistir o filme. Até no final do filme, né, você vê que é uma coisa incomum de se geralmente perceber. No final do filme teve aplausos, o público aplaudiu o filme, né? Uma coisa que até não faz muito sentido porque não é um teatro, né, que você vai aplaudir lá os atores, mas teve essa coisa espontânea de como que as pessoas ali, o cinema cheio aplaudindo. Por quê? Porque reconhece a importância, o valor daquela mensagem, daquele assunto, da forma como o filme ele se coloca como uma espécie de farol para jogar luz nesse tema, cujas pessoas que estão envolvidas com esses crimes, com essas coisas hediondas aí que o filme trata, querem que fique mesmo escondido e que a mídia colabora, deixa escondido. Parece até que esses críticos aí que lançaram essas manchetes aí de ataque ao Som da Liberdade querem que fique mesmo o assunto de lado, porque eles não reconhecem o valor, não reconhecem a importância de realmente o filme ele trazer esses assuntos. Para não falar da extrema hipocrisia desse pessoal também aí das críticas de cinema, porque veja só, se você tem um filme que é totalmente voltado para o entretenimento, que não traz nenhuma mensagem, nenhuma coisa aí relacionada a questão como eles acusam aí o Som da Liberdade de ser de militância política, como foi o caso do Top Gun, lançado lá no começo do ano, aí eles vêm falar que é um filme que não serve de nada, que também é um filme de extrema direita, porque é machista, porque não combate a desigualdade de gênero, porque não entra ali na pautinha lacradora.
Então veja só, nunca tá bom para esse pessoal. Se não for um filme de Hollywood lacrador, progressista, que fica voltado aí para minorias e essa coisa toda, ele sempre vai ser taxado, sempre vai ser criticado. Não adianta você fazer um filme que seja puramente voltado para entretenimento ou que ele seja voltado para um assunto, né, de impacto, um assunto social, como é o caso do Som da Liberdade, mas fora das pautas progressistas, ele vai ser taxado, criticado, tratado dessa maneira, com desrespeito, com falácia, com acusações pesadíssimas, de forma totalmente desmerecida. Então fica aqui a nossa colaboração do Falando a Verdade, que sim indica o filme. É um filme excelente, não só pela sua mensagem, mas também pela sua qualidade artística, pela sua produção, atuação. É um filme, inclusive, que muito provavelmente vai ser indicado para ganhar talvez alguns prêmios, e merecidamente. Vamos ver aí se pelo menos uma vez Hollywood, aí, o pessoal voltado para esses prêmios artísticos, vai reconhecer um filme de valor e não vai se apegar só às questões aí de militância progressista, que geralmente esses prêmios eles têm a esse ligado, infelizmente. E eu convido você também a não só assistir O Som da Liberdade, comprovar por si mesmo aquilo que eu estou falando aqui, que é um filme que realmente vale a pena ser assistido, mas que você também se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, seja antes, seja depois de assistir o filme. Se de repente você achar que é uma opinião diferente da que eu estou trazendo aqui, se você acha que as críticas elas realmente fazem sentido, deixa aí a sua opinião, contribua com o engajamento desse assunto e também com o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, nós precisamos, principalmente nesse momento de início aqui do canal Falando a Verdade, que você se inscreva, acompanhe os nossos conteúdos e também curta o nosso vídeo para que ele possa ser divulgado para mais pessoas no YouTube. E principalmente que você se sinta muito bem-vindo aqui no Falando a Verdade.